minutinhos para dar uma ideia do que eu penso a respeito do assunto, de mídia e publicações, e depois eu passo a palavra, então, para as nossas conferencistas. Ok? Bom, eu não sou especialista em qualidade de vida no trabalho, mas eu lido com editorial. Eu edito revista. E eu entendo que, pelo menos do ponto de vista daquilo que eu tenho pesquisado e avaliado, se nós considerarmos a mídia eletrônica, televisão, rádio, no meu modo de ver, existe a questão qualidade de vida tem um forte apelo, qualidade de vida. Porém, qualidade de vida no trabalho não tem esse forte apelo, né? Então, a mídia, hoje, está muito mais relacionada, está muito mais, com mais interesse a questão de qualidade de vida do ponto de vista de ter e não de ser, na minha forma de ver a coisa, né? Então, na televisão, no rádio, com raras exceções, a gente tem acompanhado algumas rádios que têm desenvolvido campanhas, ou alguns programas, muito poucos programas, que têm ênfase na questão de qualidade de vida do ponto de vista do humano, do ser, né? Com raras exceções, em relação a essas campanhas, nós sempre encontramos o apelo de consumo, né? Muito mais fortemente caracterizado, né? E eu estou falando isso, e se nós buscarmos isso na mídia escrita, quer dizer, jornal e revista, a minha percepção não muda muito. Embora eu ache que as revistas, principalmente, os jornais também, mas as revistas de maneira geral, de distribuição, de grande circulação e de distribuição em bancas, elas têm a informação de uma forma bastante pouco organizada, em função de temas específicos de interesses circunstanciais que acabam sendo trazidos ao público, porque eles são temas fortes naquele momento, né? Migrando para a questão das revistas dirigidas, das revistas com distribuição dirigida, nós vamos encontrar um forte tratamento, quer dizer, um forte trabalho em cima de temas relacionados à gestão, à motivação, à performance, a clima organizacional, temas genéricos ligados à questão organizacional e à questão pessoal, né? Ligados à educação também, mas essa informação ela não está, no meu modo de ver, estruturada de uma forma organizada, né? Quer dizer, nem sempre os tratamentos desses temas estão diretamente relacionados com o enfoque de qualidade de vida no trabalho, né? Quer dizer, abordagens de revistas dirigidas sobre gestão, por exemplo, estão focadas em produtividade, estão focadas em relacionamento, estão focadas em performance, mas elas nem sempre abordam com propriedade, no meu modo de ver, a questão da qualidade de vida do trabalho, né? Isso é interessante, eu comecei a perceber esse tipo de situação depois de estar envolvido com esse encontro, né? Eu nunca tinha feito essa avaliação. Enfim, eu acho assim, nós temos informação, sim, né? Você tem revistas em RAUSP, em revistas americanas, né? Priorities, Training Development, latino-americanas, Qualidade Empresarial, americana, Training, brasileira, concorrente minha, RH em síntese, Management, Corporate University Review, né? E, é claro, T&D, que é a revista que eu edito. Estas publicações tratam do tema, mas não sob o chapéu QVT, né? É a minha percepção. Quer dizer, é interessante, eu estava discutindo agora há pouco com algumas pessoas, parece que existe um mercado editorial aberto aí, né? Eu não vi nenhuma revista, exceto ao chegar hoje, um boletim de uma rede de qualidade de vida no trabalho, que é feito aqui pela FE. Então, nós não temos essa informação estruturada adequadamente, né? Eu queria considerar também a questão da internet, que é uma mídia eletrônica. E eu fiz uma pesquisa hoje de manhã, antes de vir para cá, eu acessei alguns endereços. Então, por exemplo, se alguém quiser até anotar, acho que pode ser de interesse, mas a gente tem
um endereço que são os magazines online, né, americanos e canadenses. Quer dizer, tudo que está online se encontra nesse site, que é da American Journalist Review. O endereço é http://ajr.newslink.org/mag de magazine.html. São publicações e canadenses online, né? Lá você encontra centenas de publicações. Nenhuma delas tem o título definido, né, um chapéu claro, bem definido de qualidade de vida no trabalho, né? Existe um outro sistema de pesquisa, que é o About.com, que vai acessar um Human Guides and Human Interests. A pesquisa que eu fiz hoje de manhã continha 55.306 artigos sobre qualidade de vida no trabalho, né? De diferentes locais, produções, claro que estão concentrados aqui na região, na América, né? Eu não encontrei sites europeus, não deu tempo de pesquisar, mas vocês têm 55 mil artigos relacionados com qualidade de vida no trabalho. Ou seja, há uma forte disponibilidade de informação, né? Por outro lado, eu pesquisei o CADE em português e encontrei duas ocorrências, né? Uma da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e uma de uma consultoria que estava lá. Mas numa pesquisa que eu fiz também, eu acabei encontrando uma consultoria do Agnaldo Neri, que eu estou vendo aqui agora, que estava num desses pesquisadores de idioma inglês, né? Mas o que eu queria trazer para vocês é assim, por exemplo, o Yahoo, estão listados, pesquisando o Yahoo, qualidade de vida no trabalho, estão listados 50 sites, né? Então, existe na internet uma vasta e uma extensa disponibilidade de informação relacionada à qualidade de vida no trabalho, né? O que não existe, infelizmente, nas revistas impressas de mídia dirigida, vamos dizer assim. Eu queria passar para vocês também um e-mail de uma pessoa que foi entrevistado da TID recentemente, que lida com a questão do prazer no trabalho. Me parece um tema interessante, é uma pessoa que está surgindo fortemente. O e-mail dele é prazer@mar.com.br, que é o Flávio de Almeida Prado. Mar, M-A-R, mar de mar, azul, né? Claro. Que também, esse é um e-mail e ele está disponível para até mandar. Ele tem um newsletter eletrônico que ele manda para as pessoas que se interessam. São informações ligadas à questão do trabalho com prazer, né? Resumidamente, a minha percepção é a seguinte: está faltando um pouco de informação organizada, né, estruturada. E eu acho que, de repente, esse é um mercado que está pouco explorado, né? A informação está disponível, é verdade, mas exige pesquisa, exige um trabalho de busca para poder estruturar. Tá, ok? Outra coisa que eu queria observar, assim, no folhetim que foi distribuído agora de manhã, no informativo, é um jornalzinho, né? Tem alguns endereços, inclusive aqui da biblioteca, que cataloga e pesquisa textos. Talvez vocês encontrem coisas interessantes. Ok? Bom, isto posto, eu queria passar a palavra. Eu vou seguir a ordem, tá bom? Então, a ordem do programa, porque a Cremilda está com um problema de tempo, ela tem uma defesa às 3, é isso? Mas eu acho que a gente administrando bem o tempo, tudo bem? Dá tempo. Então, vou passar a palavra para a Maria Tereza, para a gente começar o nosso tema de hoje, nosso trabalho de hoje. Bom. Obrigada, Marcos, Cremilda, é um prazer da gente estar partilhando essa mesa juntos. E eu aqui estou vestindo 2 chapéus. Um chapéu como coordenadora do Programa de Estudos em Gestão de Pessoas, do qual toda essa área de qualidade de vida no trabalho faz parte e é coordenado pela Ana Cristina Limonge, e como editora de uma revista da RAUSP. E a minha colocação, a minha fala, eu acho que tem muito a ver, tem todo um link com os comentários iniciais feitos pelo Marcos.
E eu queria, nessa breve apresentação, viajar um pouco com vocês em termos de tempo, de espaço e até de valores. Começaria pelo tempo, quando que, dentro da administração, e dentro, mais especificamente, de uma área chamada comportamento organizacional, essa temática de qualidade de vida começou a emergir. E nós temos que voltar um pouco longe no tempo aos experimentos de Alton Mayo, nas fábricas lá da Western Electric, em Hawthorne, com aquele grupo de moças, tá certo, que trabalhava em relés, e aquele experimento todo em que ele começou a observar que uma série de mudanças ergonômicas, e que era esse o objetivo do trabalho dele, tinham consequências na produtividade e essas consequências estavam muito mais ligadas à possibilidade daquelas moças terem um melhor ambiente de trabalho, terem melhor convívio, serem consideradas seres humanos pensantes e que podiam contribuir para as melhorias nas condições de trabalho, do que por efeitos físicos de luz, de calor, de layout e tudo mais. Todo mundo que fez psicologia, que fez escola de administração, conhece tão bem quanto eu esse experimento. Uma coisa que eu acho que vocês não conhecem, alguns de vocês com certeza, outros não, é que na escola de administração de Harvard, na Harvard Business School, tem um senhor painel fotográfico com a equipe toda do Alton Mayo organizando, inaugurando, começando essa área de comportamento organizacional. E que são os primeiros estudos que lidam justamente com essa questão do trabalho, da qualidade de vida no trabalho, de quem era o ser humano, da centralidade da pessoa nessa teia de relações sociais, da centralidade da pessoa nessa questão, inclusive, do resultado, da produtividade da organização. Ora, nessa mesma faculdade, nessa mesma universidade, quer dizer, isso começou, então, nessa escola de administração e passou para toda a Universidade de Harvard, surgiu uma revista, a Harvard Business Review, que eu acho que muitos de vocês já consultaram, já leram, da qual um certo filhote, entre aspas, latino-americano, é a revista Management, né, que mencionada pelo Marcos, eu não diria um filhote, porque ela é independente e tudo mais, mas ela usa muito dos artigos da HBR. Nasce, então, nos anos 40, publica inicialmente uma série de artigos produzidos, escritos pelos professores de Harvard, mas apenas a partir dos anos 80 e final dessa década, mais especificamente, é que a revista começa a trabalhar os seus artigos acadêmicos, os seus artigos científicos, de uma forma mais acessível, com uma linguagem mais acessível ao grande público. E isso me leva, nessa minha viagem, à grande questão que hoje se deparam todos os estudiosos e pesquisadores sobre um determinado tema. Como você conciliar a pesquisa científica, que tem fundamentação teórica, que tem fundamentação empírica, com transmitir, divulgar deste produto para um uso mais generalizado, que não fique restrito ao meio acadêmico. E eu acredito, inclusive, que isso vai ser tema que a Cremilda deve tocar alguma coisa na exposição dela. É um dos pontos mais complicados que todo editor de revista científica, e aí eu me coloco numa posição um pouquinho diferente da do Marcos, quer dizer, da pessoa que está dirigindo uma revista produzida por pesquisadores e destinada para um público acadêmico e um público profissional, mas que tem que guardar toda uma série de requisitos, de parâmetros da revista científica, como que ela consegue atingir e disponibilizar conhecimentos para
o mundo profissional para a sociedade em geral. Harvard abriu uma alternativa que foi muito interessante, a HBR, que ela pega todo o artigo científico e faz com que esse artigo científico seja reescrito por um editor. Ou seja, tem um trabalho de processamento do artigo científico por esse editor. E isso, então, o disponibilizaria numa linguagem mais acessível. É um processo lento, complicado, é um processo que não pode passar por cânones de revista científica tipo Blind Review, muito caro, mas, por outro lado, tem uma penetração muito maior. As demais revistas científicas, entre as quais eu enquadro a RAUSP, tem um processo de produção muito mais tradicional, ou seja, nós ainda ficamos dentro de o esquema de temos oferta espontânea ou demanda dirigida, os textos nos vêm, passam por referis e são depois trabalhados e publicados. Mais especificamente, só para dar alguns dados sobre a revista, e aí eu gostaria, então, nessa viagem, voltar para o nosso contexto Brasil, tá certo? E para o nosso contexto USP. A revista, a RAUSP, é uma revista que é publicada aqui pelo Departamento de Administração da FEA USP. Nós temos aqui dentro da FEA a nossa revista, a revista ligada ao Departamento de Economia. A RAUSP, então, ela é financiada, inclusive ela é sustentada financeiramente pelo Departamento, pela Fundação Instituto de Administração. Oi? É uma revista que é publicada 4 números ao ano, trimestral. Ela abrange todas as áreas de conhecimento em administração e, dentro das áreas de conhecimento, tem uma área ligada a organizações e recursos humanos. Os artigos, os textos sobre qualidade de vida no trabalho são direcionados para essa área. Nós temos todo um sistema, então, como eu me referi antes, de blind review, ou seja, o texto nos chega e ele é remetido a um referi. Este referi é da comunidade de pesquisadores e professores no Brasil e no exterior. E, depois de sua aprovação, o texto é trabalhado, elaborado para vir a ser publicado. Então... Posso pôr? Nós temos também, tá certo? Então, essa organização por blocos temáticos, que, como eu mencionei, geralmente os textos sobre qualidade de vida no trabalho estão nesse bloco sobre recursos humanos e organizações. Eventualmente, algum texto sobre qualidade tem programas de qualidades, programas ligados a esta área, tem uma referência à qualidade de vida no trabalho. Por outro lado, nós temos, de tempos em tempos, um número especial. No ano passado, nós tivemos um número especial sobre organizações do terceiro setor. Este ano, nós tivemos um número sobre administração pública, reforma do Estado. E temos também organizados mesas redondas, blocos temáticos sobre questões específicas que interessam aos nossos leitores. Nesse contexto, o número de artigos publicados pela revista na área de qualidade de vida no trabalho é reduzido. Nós temos alguns deles aqui citados, um dos quais é um texto que foi publicado no ano passado, em 98, de autoria justamente do Lindolfo e da Ana Cristina Limonge.
É uma área, então, nova em termos de publicação acadêmica. Eu acho que o Marcos citou muito bem essas questões. Eu não vou fazer toda a apresentação aqui da revista, porque senão o tempo vai longe, mas eu acho que essas informações já são suficientes. Vocês podem ligar mais? Então, é uma área nova, é uma área que nós estamos recebendo atualmente textos, temos também provocado via demanda, tá certo, de certos autores que nos enviem. Por quê? E aí eu completaria o terceiro ponto com relação à minha fala de hoje. A questão justamente de valores. Eu acho que, desde o início deste seminário, a questão da qualidade de vida no trabalho tem sido colocada e recolocada como hoje uma questão importante, uma questão fundamental. O único problema que eu acho é que nós estamos muito mais na literatura produzida tendendo para uma literatura de autoajuda e não uma literatura, estudos que tenham mais comprovação empírica, que estejam mais bem fundamentados. E aí a gente se sente extremamente ambíguo em relação a esta literatura. Se essa literatura de autoajuda existe, e todos nós, ao passarmos em qualquer livraria, vimos a quantidade crescente de textos sobre esse tema, é porque ela responde a uma demanda. É porque existe público que está se dispondo a pagar, e não pouco, por esses livros. É porque as pessoas estão com necessidade de, ao rever seus projetos de vida, seus valores, suas propostas, acharem um interlocutor que lhes indique caminho, que lhes indique algumas propostas ou até soluções. O ponto fundamental é em que medida esta literatura realmente ajuda ou não. Eu acho que, em muitos casos, ela ajuda, em muitos casos, as pessoas estão numa situação que seria interessante, que seria importante ter esse tipo de respaldo. Agora, ela pode responder àquela necessidade, àquela lacuna da pessoa naquele momento. Dificilmente ela se transforma em conhecimento, dificilmente ela se transforma num conhecimento que dê origem a mudanças nas práticas organizacionais. Ou seja, em outras palavras, se nós estamos querendo, tá certo, trabalhar com a questão de qualidade de vida no trabalho e não apenas com anseios e propostas de qualidade de vida em geral, nós temos necessidade da produção e divulgação de um conhecimento melhor fundamentado. E eu acho que aqui é o nosso apelo, a nossa proposta, a nossa colocação para esse seminário. Nós precisamos estar pesquisando e produzindo material e divulgando esse material que não seja um material de fácil consumo e de rápido consumo, mas que seja um material que realmente possibilite às nossas organizações criarem novas práticas que, se querem colocar o ser humano, a pessoa, tá certo, como um centro, como um foco importante, ou seja, como uma competência-chave para, inclusive, a sua competitividade, isso não acontece de graça. Isso acontece com esse trabalho muito mais organizado, muito mais sistemático, muito mais cuidadoso. Como, então, editora de uma revista que, infelizmente, não tem muito mais para apresentar para vocês de uma literatura que venha sido produzida sistematicamente sobre esse tema, eu venho convidá-los, como pesquisadores, como profissionais,
como pessoas que hoje se interessam sobre essa temática, a essa produção de um conhecimento melhor, mais bem elaborado. Infelizmente, nenhum de nós vai ficar rico com esse tipo de trabalho. Se cada um de nós resolver escrever um livro de autoajuda, com certeza a gente vai melhorar, talvez, a nossa qualidade de vida pessoal, naquele sentido que o Marcos comentou, do ter coisas. Mas se a gente quer realmente contribuir, tá certo? Para que essa área do conhecimento, para que essa área de gestão alcance um status, alcance uma posição nas nossas organizações, esse trabalho tem que ser feito e está por ser feito. Então, né, eu agradeço muito a oportunidade de participar nessa mesa para poder dirigir essa mensagem a todos aqueles que estão aqui, todos aqueles que se interessam por essa temática. Vale a pena investir, é tempo, é recurso, é horas que a gente tira da nossa qualidade de vida pessoal, porque não sai de graça, mas eu acho que aonde a gente acredita que pode dar uma contribuição muito mais significativa às nossas organizações e, principalmente, à sociedade que a gente está inserido. Então, meu convite é arregaçar as mangas, vamos lá. A USP está aberta a aceitar as contribuições de todos aqueles que quiserem nos enviar. Obrigada. Eu queria agradecer a Maria Tereza. Queria dizer o seguinte, dar o seguinte recado para vocês. Formulem suas perguntas, né, enquanto a Cremilda faz a apresentação dela, e enviem aqui aos meus secretários, que eu esqueci de apresentar, que são a Luciene Cury, da ECA USP, e o Dura Teixeira, da Revista Saúde. Okay? E eu queria aproveitar para passar, então, a palavra para a Cremilda. Por favor. Eu queria agradecer o fato de ter sido convidada para este encontro, a professora Ana Cristina Limonge, que muito generosamente me trouxe para este evento. Estou muito contente de estar aqui com vocês para partilhar as minhas inquietudes com as de vocês e o prazer de estar aqui dividindo esta mesa em parceria com o Marcos, com a professora Maria Tereza, com a professora Lucilene, que é uma companheira de trabalho de longa data, e carinhosamente partilhar também com o Duda, que foi meu aluno na ECA e agora é um profissional que eu tenho certeza que está envolvido com os grandes desafios do tema que nós estamos discutindo. As minhas referências, ou raízes, das quais eu trago esta pequena comunicação, elas se dirigem a 2 ou 3 campos de atuação, né? O primeiro deles como jornalista, que me inicio nessa atividade profissional no início dos 60, exatamente em 1960, e a segunda trajetória muito importante para mim é a da educação, uma vez que já no final dos 60, em 67, volto para a universidade como docente, no caso em Porto Alegre, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e, finalmente, a vertente, a trajetória de pesquisadora que me foi dado intensificar justamente aqui na USP, quando para cá venho em 1970, tive uma saída não por minha vontade, por motivos políticos, em 75, mas voltei à USP em 86 e, desde então, pela primeira vez, estou em tempo integral nessa universidade. Talvez seja por isso que as referências mais específicas são 2 projetos desenvolvidos na ECA, ou a partir da ECA, não confinados à ECA, e são projetos que refletem essas trajetórias. Do ponto de vista
da profissão ou do jornalismo, ou mais amplamente, dos discursos de atualidade e das narrativas da contemporaneidade, que é o nosso específico, né, tenho a dizer que a bagagem ou a herança de que eu sou portadora, até da minha formação de nível médio, e principalmente consagrada no nível universitário, no 3º grau, no início dos 60, de 60 a 64, é uma bagagem que sempre acentuou, sublinhou o humano, ou a humanização, ou o humanismo. Portanto, ao trabalhar como jornalista e ao desenvolver toda a minha atividade profissional, que teve um momento mais intenso no jornal Estado de São Paulo, de 1975 a 1985, 10 anos intensamente dedicados ao jornalismo diário, essa atividade foi sempre marcada por essa angústia de perseguir o humano. Portanto, o projeto que desenvolvi com os alunos de jornalismo durante os últimos 12 anos foi um projeto que vai desaguar numa coleção, que é a coleção de livros-reportagens sobre São Paulo, e que se chama São Paulo de Perfil. E nesta coleção, então, meus alunos, que foram autores, entre eles o Duda, que aqui está, né, foram autores de uma narrativa contemporânea sobre São Paulo, onde a história humana e a história humana dos anônimos de São Paulo é que efetivamente tece essa grande aventura contemporânea que nós vivemos neste caos que é, enfim, São Paulo, Brasil, o Sul, o fim do século. Então, é um laboratório onde se pôde, em autoria coletiva, manifestar esta grandeza da história humana anônima. E, portanto, eu penso que este projeto é uma referência para o que eu vou aqui dizer, né? O outro projeto, que é uma referência fundamental, é o Novo Pacto da Ciência, uma série de livros que abordam a interdisciplinaridade e, portanto, promovem um debate contemporâneo das principais inquietudes, dos principais problemas e desafios que as diferentes áreas de conhecimento enfrentam neste momento. O projeto Plural, que é um projeto, então, de pesquisa, um projeto integrado de pesquisa, ele nos dá a oportunidade de decolar da especialidade e da fragmentação do conhecimento para perceber e compartilhar que os problemas são interdisciplinares, que os problemas são transdisciplinares. Então, é deste ponto de vista que eu gostaria de propor, então, uma pequena fala e que leva por título No Ambiente Mestiço do Hemisfério Sol. A sensibilização perante as experiências desumanizadas passa pela visão de mundo, paradigmas mentais e ideologias dogmáticas. Um projeto que resgate comportamentos, repertório teórico e noções abertas à qualidade de vida, diga-se, alegria e dignidade, enfrenta à partida um conjunto de obstáculos próprios ao outro projeto, o do produtivismo competitivo. Esta concepção se insere nas práticas desenvolvimentistas ou civilizatórias, entre aspas, da modernidade. Convém citar uma outra leitura. O desenvolvimento é uma finalidade, mas deve deixar de ser uma finalidade míope ou uma finalidade término. A finalidade do desenvolvimento submete-se ela própria a outras finalidades. Quais? Viver verdadeiramente, viver melhor. No livro Terra, Pátria,
de Edgar Morin, com a colaboração de Anne-Brigitte Kern, se aborda criticamente o desenvolvimentismo característico das modernizações capitalistas contemporâneas. Trata-se de uma ruptura profunda, quando o imaginário social se desloca do bem-estar da sociedade de consumo para as alternativas da sobrevivência digna e a busca da qualidade de vida solidária com o outro homem e o outro ambiente. Ao concluir a primeira oficina interdepartamental de narrativas da contemporaneidade, experiência do recém-criado Fórum Permanente Interdisciplinar da ECA, um depoimento de uma jovem de 17 anos, aluna do primeiro semestre do curso de editoração, sintetizou com total lucidez uma dessas rupturas possíveis no campo da comunicação social. Dizia ela que, ao se inscrever na oficina, a expectativa era desenvolver uma expressão mais intimista. Logo depois, sentiu que havia, por parte da proposta, uma ênfase jornalística, talvez por vício profissional da professora. Mas, a seguir, veio a perceber o desafio da oficina. Qual seria? Motivar o participante a se relacionar com o humano fora dele, bem como o contexto em que ambos, produtor de narrativas e sujeitos sociais, estão envolvidos. Ora, esta encantadora percepção de uma jovem uspiana toca na essência de um dos grandes laboratórios da universidade contemporânea. Essência é essa que se desdobra em várias frentes de pesquisa. Primeiro, motivar pedagogicamente as redes de relação. Religar o que a visão fragmentalista do mundo e das pessoas consagrou na trajetória da modernidade ocidental. Segundo, reconquistar, com a ajuda dos artistas, o encantamento pelas culturas, de forma muito afetuosa, a sintonia no território cultural mais próximo, aquele que nos dá um rosto. Terceiro, desbloquear as ideologias dogmáticas que impedem o pensar complexo e sutil. As experiências modernas e modernizadoras da comunicação social, que se espelham na indústria da informação da atualidade, inclusive internet, ora formatada pelo viés da seriedade, ora formatada pelo viés do lazer, apontam em outras direções. O percurso profissional e profissionalizante ainda mostra uma tradição conservadora no que tange ao signo da difusão. Jornalistas e comunicadores, em sua maioria expressiva, qualificam-se, entre aspas, tecnicamente, para distribuir a informação para as audiências receptivas. No processo decisivo da coleta de significados, o repórter é portador de uma pauta, ou seja, de um teto de sentidos. Verdadeiro concreto armado nas redações onde se desenvolvem as verdades. Na tensão simbólica que se concretiza na difusão,
impropriamente chamada de comunicação social, os produtores-autores enfrentam um ecossistema abalado pelo autoritarismo e suas mazelas imediatas. Reducionismos mentais, arrogância de quarto poder, coisificação dos significados. Nesta poluição ambiental, privilegiam-se números de um economicismo em que o ser humano anônimo é abstraído. Pratica-se obsessivamente a ilusão de que se está de olho no poder e este se reduz ao governo. A visão de mundo centrada nos objetos, equipamentos, bens materiais, macroconflitos e progressos tecnológicos abdica dos cotidianos, onde a vida tece a aventura do varejo humano. Os paradigmas que sustentam mentalmente tal concepção constituem um reservatório bastante mecanicista, gramaticalizado nas técnicas profissionais. A ideologia que se estratificou na arrogância do quarto poder provoca um convívio claustrofóbico em ambientes oficiais, seja o dos 3 outros poderes, seja o das lideranças de qualquer grupo organizado da sociedade civil. A formação universitária do comunicador é, portanto, a usina da esperança no que se refere aos profissionais do século XXI. Romper com a visão de mundo coisificada exige uma prática, antes de mais nada, dos afetos. Construir o signo da relação, ou seja, comunicação, interação, constitui um laboratório em que se encara a crise dos velhos paradigmas fragmentalistas e se avança com coragem na inter- e transdisciplinaridade. Desmontar os dogmas da tradição conservadora provoca a dor e a humildade do desnudamento ideológico. Por enquanto, o balanço acusa mais entraves e atrofias que realizações no sentido da conquista de melhor qualidade de vida nas redações empresariais ou institucionais. A começar pelo difícil confronto de forças que um jovem produtor de sentidos, egresso da universidade, sintonizada com as demandas contemporâneas, enfrenta no ambiente de trabalho. Admitindo que se atinja a massa crítica substantiva para intervir criativamente numa narrativa competente, solidária e humanizante, ainda assim, as chefias estão contaminadas pela gramática técnica totalmente estrábica e autoritária. Mas apostemos na transformação também dos velhos profissionais. No encerramento do curso de pós-graduação de Ciências da Comunicação, agora, semana passada, um aluno de mestrado, o mais velho do grupo, profissional de mais de 3 décadas de experiência, relatou a título de avaliação que no canal de TV por assinatura em que exerce o cargo de diretor, conseguiu passar para a equipe uma proposta nova, comemorativa dos 4 anos de programação. Em lugar de fazer o convencional, uma equipe saiu de São Paulo em direção a Natal, Rio Grande do Norte, percorrendo o Brasilzão das grotas em busca do anônimo amigo assinante.
Ao mostrar alguns vídeos com o resultado parcial do projeto, colegas do curso, dos mais jovens profissionais da comunicação aos mais experimentados e desiludidos, encontraram um jornalista capaz de confessar em público uma visão de mundo perturbada pela humanização e que se abriu a outros paradigmas mentais. Em outros termos, abandonou as certezas técnicas para aceitar os riscos das incertezas. Tanto o profissional de pós-graduação que voltou à universidade depois dos 50 anos, quanto a jovem que nela ingressou aos 17, sinalizam uma dinâmica que certamente está alterando os quadros hegemônicos da comunicação social. A bem da verdade, ambos, não importa a idade ou as experiências vividas, sentem na sua intuição profunda os desejos coletivos da contemporaneidade. Um tônus cultural que se irradia, sobretudo, do ambiente mestiço do hemisfério Sol. Muito obrigada. Se me permite só uma pequena observação, eu me referi, então, a 2 projetos, e eles estão aí presentes, né? O São Paulo de Perfil e o Novo Pacto da Ciência aqui fora. E mais uma pequena observação é que eu tive a oportunidade de fazer um trabalho recentemente, ao qual eu não me referi, mas que também é uma fonte de referências para esse texto, que foi a Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo me pediu uma avaliação da cobertura jornalística na imprensa e na televisão e rádio da Operação Rodízio, da experiência da Operação Rodízio. E foi possível, então, dentro dessa pesquisa, que depois saiu em livro, constatar estes obstáculos, estes entraves na mediação social de uma informação específica como a informação ambientalista. Também eu queria agradecer à professora Cremilda sobre a sua contribuição significativa. Eu não sei se existem perguntas, mas eu sei que os meus secretários têm perguntas. Então, enquanto você organiza, eu vou passar a palavra aos meus secretários, tá bom? Luciane. Minha pergunta não é nem uma pergunta, mas é uma inquietação, vai à professora Maria Tereza, que é a seguinte. Na qualidade de pesquisadora, inclusive, do Projeto Plural, com a professora Cremilda, e professora de investigação científica há algum tempo, eu fico um pouco apreensiva com a sua colocação de que é preciso que alguém faça a divulgação dos resultados pelos cientistas para que haja melhor compreensão, uma vez que a gente tem tentado deixar essa linguagem muito mais acessível, e não só profissionalmente, como do ponto de vista da docência. Acho eu que a função de pesquisador é divulgar os seus resultados ao público em geral, porque o financiamento vem, em geral, do próprio público, não é? Então, acho, sim, que é um filão de trabalho para os livros, para as editoras todas, mas acho que pode ser um viés esse, que todo pesquisador deveria ser simples, deveria saber expressar seus resultados, pelo menos essa é a utopia que a gente tem, e não só a gente, como desde Popper, que trabalha a ciência para um mundo melhor. Então, eu queria só lançar essa inquietação, para ver como é que você pensa isso. Bom, eu de formação, eu sou socióloga e veio da Faculdade de Filosofia, e cujos mestres escrevem muito bem,
falam muito bem, mas não necessariamente acessível a todos. Eu me lembro que era o processo de socialização de um estudante num curso de Ciências Sociais era um processo de socialização doloroso, do aprender, tá certo? A compreender realmente toda uma colocação, um pensamento que não era facilmente acessível. Na minha vida profissional, eu fui trabalhando com economistas, com sociólogos, com psicólogos, e trabalho já há mais de 20 anos numa escola de administração. Então, é daquelas coisas que você se perguntar qual é a tua identidade profissional, é um ponto de interrogação. Eu acho que eu sou professora, pesquisadora, consultora, o que quiser, mas quer dizer, a gente trabalha justamente na interdisciplinaridade. E eu acho que esse tipo de trajetória é muito rica, porque você aprende que, para dialogar com as outras áreas do conhecimento, você tem que ter segurança de alguns parâmetros que te dão consistência no teu trabalho. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter uma senhora flexibilidade para estar o tempo todo questionando o teu modelo, questionando o teu procedimento metodológico, aceitando outras formas de ver, de colocar, e achando que você não está dialogando apenas com um grupo exclusivo de pessoas que você acha que vale a pena dialogar, mas que você quer dialogar com um grupo maior. Grupo Sociedade Brasileira, que podem ser empresas, podem ser organizações de outros tipos, profissionais, pode ser pesquisadores, professores, enfim, com todo mundo. Esse treino não é fácil. Eu vejo que a grande maioria ainda dos professores e pesquisadores tendem a ter uma linguagem codificada, cuja crítica, eu acho que muito do que a Cremilda atribuiu aos jornalistas, você atribui a muitos dos pesquisadores. E aí o ponto é que nós ficamos dialogando entre nós mesmos. Ora, um dos conceitos fundamentais que está permeando todo esse encontro é o conceito de competências. Não é à toa que a Cristina fala competências em qualidade de vida no trabalho. Competência, gente, não é só conhecimento teórico. Competência é um saber agir, e que tem todos esses verbos, tem o mobilizar, tem comunicar, tem transmitir, tem... E isso não pode acontecer num meio fechado, isso tem que estar acontecendo em diferentes situações profissionais. Ora, se a gente quer que o conhecimento produzido aqui dentro, ou produzido por nós em laboratórios, em pesquisas, nas organizações, seja colocado em prática por qualquer tipo de organização nesse país, tá certo? Por qualquer tipo de contexto profissional, a gente tem que saber comunicar, tem que saber traduzir. Agora, te coloco, não é fácil. Nós tivemos a oportunidade, por exemplo, de trazer os editores dessa revista americana, da Harvard Business Review, e eles têm 8 editores que trabalham cada um com o seu articulista. Então, você pega um professor que tem um artigo acadêmico e você põe uma pessoa que tenha outra capacidade de elaboração, tá? Então, eu pego um professor aqui da FEA e peço para o Marco sentar junto com ele e transformar aquele artigo num artigo que seja melhor compreendido por todos. Muitos se recusam. Embora achem, puxa vida, que se eles forem publicar na Harvard, inclusive, eles vão ter 200 mil assinantes, tá certo? E não 4, 5 mil. Nós aqui na RAUSP temos 4 mil, ficamos com uma tiragem de 4 mil exemplares e somos uma revista bem sucedida para padrões brasileiros, tá certo? Ele se recusa, porque ele sente uma invasão, uma violação do seu eu muito forte. Nós não fazemos isso, nem temos recurso, nem é o gênero da nossa revista, mas eu acho que é um ponto que eu venho discutindo com os meus pares, ou seja, com os professores da casa, com o pessoal de pesquisador e tal. Gente, nós temos que saber nos comunicar melhor, tá certo? E não nos comunicar apenas com uma linguagem codificada, que é a linguagem da academia, né?
fazer um pequeno acréscimo, porque, da perspectiva da interdisciplinaridade e do projeto plural, desse laboratório que nós vimos investindo muito da nossa gratuidade vital, ou vida gratuita, né? Desde 1990, mais especificamente, nós temos remetido para um problema mais amplo que passa por todos nós, que é a crise do paradigma difusionista, né? Então, o grande problema da linguagem de mediação entre ciência e sociedade não está na boa tradução ou na boa adaptação de uma linguagem dita comunicativa, porque essa não é uma questão da comunicação, é uma questão da difusão eficiente e do difusionismo que pressupõe um vetor verticalizante ou unidirecional do cientista para a sociedade. O grande problema desta crise do paradigma difusionista é que nós temos que nos debruçar com um grande sacrifício, uma grande incerteza, num novo paradigma que seria o da relação, o signo da relação e não o signo da difusão. E no signo da relação não há apenas o problema de quem vai mediar os significados, e efetivamente não é o cientista, senão nós não teríamos onde trabalhar na sociedade, são aqueles que se voltam para a pesquisa da linguagem das mediações. Portanto, a escola aqui em frente, né, se debruça sobre esse problema. Mas eu acho que há um outro problema, há inúmeros problemas, é muito complexo, mas há um outro problema que é imediato. O cientista está acostumado, nessa sua herança tão conservadora quanto a do jornalista, de ser arrogante e autossuficiente, de que ele tem as informações para passar para a sociedade. E não admite que a sociedade tem o que dizer para a ciência e para o cientista. Essa é uma revolução ou uma ruptura fundamental da ética na ciência. Quer dizer, não se passa por estratégias ou políticas públicas de qualidade de vida, seja do ponto de vista ambiental ou do ponto de vista das organizações ou dos grupos, ou até do ecossistema da família, do indivíduo, não se passa por essas estratégias e essas políticas sem um signo de relação. E quem vai promover esta relação são autores mediadores que vão se dedicar efetivamente a um projeto de comunicação social e não a um projeto de difusão do poder para a sociedade, o poder científico inclusive. Os grupos da sociedade civil estão organizados, os que estão organizados, eles imediatamente montam um esquema informativo e eles contratam ou não um profissional da área para fazer o difusionismo e não para montar uma estratégia de comunicação. Então, este é o grande problema, é nós nos debruçarmos humildemente na crise do paradigma difusionista. Ok. Bom, eu tenho duas perguntas aqui, o Duda tem uma pergunta, parece que é... Já faço essas perguntas. Pergunta para a Maria Tereza, ela falou de uma divulgação que ajude a mudar as práticas de gestão, né? Uma coisa que não fique só no comodismo, né? Eu queria saber a sua opinião sobre a Você S.A., que é da minha editora, da editora Abril, mas o que você acha da Você S.A.? Ela está voltada para uma reflexão sobre os modos de gestão ou é uma outra coisa? Não sei o que seria. Bom,
Eu queria responder rapidamente uma coisinha só da Cremilda, e depois eu acho que o seu comentário é super pertinente. Agora me põe numa saia justa, hein? Cremilda, traduzindo da forma, eu não sei, colocando agora na minha linguagem, tá? A coisa que a gente mais coloca como comunicação hoje dentro das escolas de administração é que a gente não pode ficar pensando na técnica, no meio, tá certo? Mas a gente tem que pensar exatamente nisso que você está colocando de relação. E o ponto fundamental é tá certo? Se quero me comunicar com você, testando. Eu preciso tentar entender como é que a tua cabeça funciona. Como é que você é? O que é você? E não, quer dizer, é óbvio, quer dizer, todo o processo de comunicação tem que ter um feedback, mas eu tenho que saber, inclusive, como é que eu vou pegar o teu feedback. Como é que eu vou usar indicadores que a minha comunicação chegou a você? Então, hoje, quando a gente, numa escola de administração, discutiu uma competência que é comunicação, para nós é fundamental essa ideia da relação. Quer dizer, isso eu acho que está muito claro para nós. Óbvio que tem toda essa ênfase no difusionismo, e eu acho que você tem toda a razão. Hoje, qualquer organização que se preze quer ter seu órgão de comunicação para isso, mas, dentro das relações que acontecem internas e externamente, o conceito de comunicação para nós é um conceito que passa muito por essa ideia da relação e a ideia do tentar decifrar quem é o outro, tá certo? Para ver se o que eu estou falando está chegando no outro e como é que eu vejo se chegou ou não. E aí nós, como, por exemplo, revista científica, temos muito o que aprender com as revistas de divulgação, como, por exemplo, as revistas da Exame. Porque o tempo todo eles estão monitorando se eles estão chegando ou não estão chegando, tá certo, aos seus leitores, porque é deles que é disso que eles sobrevivem. Eles são, eu acho, que todas as revistas, como, por exemplo, a Exame, a revista Você e outras revistas, tá certo, ocupam um espaço que, para nós, é muito importante, porque eles nos trazem uma série de informações muito próximas, tá certo, da realidade, da empresa, das pessoas, etc., e divulgam determinadas ideias, divulgam determinados conceitos, divulgam certas propostas mais inovadoras. Então, sem dúvidas, eles ocupam um espaço e têm um papel muito importante. O que eu, pessoalmente, acho que é o maior risco, tá certo, é se você começa a assumir esse tipo de revista como receita de bolo. Tá certo? Então, você tem um trabalho feito, sei lá, sobre motivação, ou sobre liderança, ou sobre comportamento, sobre qualidade de vida no trabalho. Você tem instrumentos muito fáceis, tá certo, de serem aplicados e que viram receita de bolo para qualquer empresa que se queira propor, tá certo, como paradigma numa determinada situação. Agora, ela tem um papel fundamental do divulgar, do comunicar essas novas experiências. Por exemplo, uma iniciativa como a que foi ontem discutida, as melhores empresas para se trabalhar, tem um papel crucial para a realidade brasileira. Pela primeira vez, nós sabemos qual é investimento em treinamento e desenvolvimento, qual é o quadro de funcionários, qual é o nível educacional, qual é o turnover. Quer dizer, são informações para gestão de pessoas, para gestão de qualidade, que são cruciais para o uso comum e para, inclusive, uma série de reflexões. Agora, não dá para você, a partir disso, criar receita de bolo. Então, eu acho que são diferentes espaços e extremamente importantes de serem ocupados, e de serem ocupados por gente séria, porque eu acho que aí a gente avança em termos de conhecimento nesse país. Ok? Ok. Existem duas perguntas aqui, uma para a Tereza e para a Cremilda, que eu vou fazer para ambas aí, por favor. Costumamos ser muito críticos com os nossos próprios trabalhos e experiências na lida diária. Entendemos ser desimportante, muitas vezes, se comparado às publicações acadêmicas.
Não seria o caso de a universidade fornecer um instrumental / modelo de comunicação para que, utilizando como roteiro ou checklist, facilitasse que associássemos nossas experiências práticas com a difusão e fortalecimento consequente das mesmas? É da Angelina Vidia, é médica do SESI. Angelina, quem é Angelina? Oi. Uhum. Uhum. Olha, nós temos tido experiências... Maria Tereza, só um minutinho. Me pediram para que a pergunta fosse reformulada, para que houvesse tradução simultânea, né? Então, eu vou tentar traduzir a pergunta. Na verdade, pela dificuldade de passar a informação de uma forma clara, tá certo? A pergunta é por que a universidade não faz um modelo, não cria um modelo que permita àqueles que produzem, já adotando o modelo, criarem dentro de um processo mais, de um conteúdo mais inteligível para o leitor comum. É isso. Mais ou menos isso. Olha, nós temos duas alternativas que têm dado certo aqui dentro da faculdade. Uma alternativa são nos cursos profissionalizantes, quer dizer, a gente tem aqui dentro da FEA uma série de cursos de diversos tipos, com diversas orientações, cursos de MBA, cursos de desenvolvimento gerencial, cursos de capacitação, enfim, diversos cursos, em que justamente é o momento em que a pessoa faz a reflexão sobre a sua prática à luz de outros conceitos, à luz de outras experiências, produz trabalhos e esses trabalhos têm resultado em textos, em artigos muito interessantes. A Ana Cristina, por exemplo, nós temos dentro da nossa área um MBA RH em que o resultado desses trabalhos tem gerado depois outros artigos, outras publicações. É óbvio que no mestrado, no doutorado estrito sensu, isso é muito mais fácil, porque as pessoas têm todo, né, aquela série de cursos de metodologia, tudo que vão por aí. A Ana Cristina teve um curso aberto de qualidade de vida no trabalho, que o pessoal também teve que exercitar um pouco refletir sobre a própria experiência à luz de determinados modelos, determinados conceitos de outras experiências e reelaborá-la. Tá? Então, essa é uma primeira via que eu tenho visto como a via mais frutífera. Outra via, dentro da nossa revista, é a seção de notas. Na seção de notas, nós temos acolhido muito esse tipo de trabalho, que é fruto muito mais de uma experiência pessoal, sem toda essa reflexão científica mais acurada. Então, ele passa pelos procedimentos de referir, mas é publicada daí como uma nota e não como um artigo científico que segue outra fundamentação. Agora, se você quiser comprar um exemplar da RAUSP, aqui fora você tem o guia para o autor com todas essas instruções, ok? Ou, se você quiser acessar também pela internet, nós temos toda essa parte, ok? Muito obrigado. Eu vou deixar a palavra com a Cremilda por 1 minuto, porque eu recebi uma mensagem escrita e telepática de que eu preciso encerrar, tá certo? Então...
Por favor, Cremilda. Bom, eu acrescentaria a essa estratégia da revista ou de outras revistas um espaço disponível para as sabedorias cotidianas, que é justamente um dos nossos flancos de superar o discurso fragmentalista da ciência para o saber plural. E no saber plural, além do conhecimento especializado e sistematizado pela universidade, tem espaço também, com toda a dignidade, a experiência cotidiana, a sabedoria localizada no cotidiano. Faltam, então, repórteres nessa revista que vão ao seu encontro, ao encontro de todas as experiências cotidianas que estão por aí espalhadas e que precisam de voz e de espaço na mídia. Muito obrigado. Fica uma pergunta sem responder do Aguinaldo Neri, quer dizer, a pergunta era, tendo em vista a supergeneralização do termo QVT, está se permitindo que os mais variados assuntos sejam catalogados como tal, QVT. Né? Qualquer coisa de saúde, alimentação ou exercícios pode ser apresentado como QVT. A pergunta é, como melhorar a precisão do termo e dos textos para aumentar a credibilidade e fixar o conceito de QVT? Fica para depois, num bate-papo, tá bom? Nós vamos ter... Eu queria só fechar uma coisa que é o meu pensamento sobre tudo isso que nós discutimos. Eu acho que, falando de QVT, se o conhecimento não leva à ação, o conhecimento acaba sendo, né, desnecessário. Minha percepção é que o conhecimento deve levar à ação, principalmente em gestão de competências. Então, eu acho que as revistas ocupam o seu espaço e fazem o seu papel. Muitas vezes, pessoas não estão preparadas para usar e acabam usando como receita de bolo, que, na verdade, não é uma receita de bolo. Né? Precisa tomar cuidado com a banalização dos conceitos, eu acho. Eu queria agradecer a todos vocês, ao Duda, a Luciene, professora Cremilda, professora Maria Tereza, pela participação, pela presença, e muito obrigado a todos. E encerrar por aqui. Um recado, por favor. 10 minutos de pausa para a conferência final. Gente, eu tenho um recado agora, também pedindo a vocês que receberam nas pastas uma folhinha com a avaliação do evento. Por favor, preencham e respondam, tá? Porque para nós é muito importante de ter esses feedbacks também para uso aqui interno nosso. Obrigado. Obrigada.